Ver Mais está de volta e olha, uma professora do Senai Florianópolis está palestrando na Europa sobre comunidades informais no Brasil. A Tânia Neves palestra em universidades da Itália e está aqui para falar sobre esse trabalho. Bem-vinda, Tânia! Muito obrigada, Marta. Obrigada pelo convite. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho. Esse programa é especial. Que bom! Especial porque está recebendo convidados como a senhora. Obrigada. Professora, vamos falar. As favelas, elas já estão aí no imaginário do estrangeiro, né? Quando ele pensa no Brasil, já lembra da favela, né? Por que isso chamou a atenção da senhora? A senhora foi morar na Itália por questões pessoais. Exato. E aí se deu conta disso? Eu já morei na Itália por um ano, né? E por questões pessoais, eu estava lá agora mais 4 meses e agora volto no dia 19 e fico mais um ano. Eu tenho apresentado palestras, aulas e palestras na Itália. Aulas de língua e cultura brasileira e palestras agora sobre essas comunidades informais, essas cidades informais que nós temos aqui no Brasil. Então, é um assunto, um tema que chama muito a atenção do estrangeiro, principalmente do europeu, tá? Visto que 42% dos turistas que visitam favelas do Brasil vêm da Europa. Então, existe um interesse muito grande lá na Europa em relação às favelas. Não que não exista favela em outros lugares do mundo, existem, mas as nossas, elas têm uma particularidade, né? Então, tem sido muito gratificante fazer essas palestras, há um interesse muito grande e eu procuro desmistificar essa imagem glamurosa da favela brasileira. Tem um processo de glamorização, as pessoas vêm de fora fazer turismo na favela, às vezes. Pois foi criado, né? Foi criado um nicho comercial, turístico, de visita às favelas, visitas turísticas à favela. Isso tem acontecido no Rio de Janeiro, tem crescido esse mercado, eu chamo de turismo da pobreza, não é? As favelas, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava na Itália, agora na abertura das Olimpíadas, elas entraram na abertura das Olimpíadas como uma característica da nossa cultura. Não é? Eu acho um pouco perigoso ir por esse caminho. A favela é um lugar onde as pessoas vivem sem infraestrutura, onde elas convivem com a violência, com problemas de saúde, não é? Então, nós não podemos nos acostumar com isso, passar a considerar esse meio de vida como parte da nossa cultura. Claro. Eu escrevi um artigo sobre isso e o meu trabalho é divulgar a favela não com esse glamour, com essa fantasia que é feita, que é muito bonito para inglês ver, como se diz, mas para quem vive ali não é nada bonito. Não é algo que mereça ao mesmo tempo ser escondido, mas também não merece ser louvado, porque como a senhora estava falando um pouco antes da nossa entrevista, o que é da nossa cultura é a nossa música, são as nossas belezas, a nossa dignidade, né? Exato, ao contrário exatamente. do que às vezes as pessoas têm de realidade numa favela, né? Exato, exatamente. Difícil. E às vezes é difícil para o estrangeiro entender isso também, às vezes é difícil para a gente mesmo, né? Compreender que isso às vezes não merece ser louvado, né? E sim a gente tem que batalhar para mudar essa realidade, né? Claro, Marta. Eu tenho até uma confissão a fazer. Opa! Antes de entrar numa favela, eu morava em São Paulo, eu sou paulista, você sabe que lá tem muitas favelas grandes, mas eu nunca tive coragem nem vontade de entrar numa favela. Nós nos acomodamos, nós vivemos muito próximos dessas comunidades, mas não nos envolvemos, porque a nossa vidinha está ali, está bem, a gente pega o nosso carro, vai jantar, a gente tem a nossa vida, o nosso dia a dia, e essas pessoas que saem de lá vêm trabalhar para nós. Não é? Na verdade, essas pessoas que vêm trabalhar para nós, a maioria vem das favelas, mas nós não nos envolvemos. Eu apresentava um programa de TV em São Paulo e aí eu fui fazer uma matéria numa favela chamada Heliópolis, uma favela muito grande. E foi a primeira vez que eu entrei numa favela. Ali eu tive vários sentimentos, mas eu me emocionei muito. Porque a gente pensa na favela como um lugar de bandidos. É também, mas não é só. Não é? Ali existem muitas pessoas trabalhadoras que têm muita dificuldade de sair daquela situação, elas precisam de ajuda. Eu não sou a favor do coitadismo, eu mesma sou filha de faxineiro, meu pai era faxineiro do Senai, hoje eu sou professora no Senai, não é? A minha mãe era sacoleira, se chama sacoleira, aquela que comprava roupas e vendia para as amigas. Então eu vim de uma família muito pobre. Estudei sempre em escola pública, eram as escolas naquela época
faz um pouquinho de tempo, tinham uma boa qualidade. E eu entrei direto na faculdade. Então eu batalhei, por isso eu não acredito no coitadismo. Também depende de cada um de nós. Claro. Não é? Mas ali na favela eu vi que realmente há situações que é necessário, nas quais é necessário haver uma intervenção. Claro. E não há vontade política para isso, porque é interessante para os políticos, a meu ver, que tudo continue como está. E, na verdade, é uma responsabilidade, claro, deles, e o voto está nas nossas mãos, justamente. Uma responsabilidade de todas nós. Exato. Todos nós. Professora Tânia, infelizmente o nosso tempo acabou, o nosso bate-papo está sensacional e eu acredito que é um trabalho riquíssimo, um olhar riquíssimo que a senhora está levando daqui do Brasil para a Europa e também para a gente aqui no Ver Mais. A gente adorou esse bate-papo. Claro, eu também adorei. Muito obrigada a todos. Parabéns, bom retorno, né? A senhora que está voltando agora dia 19 lá para a Itália. Sim. Obrigada. Até mais.